A maioria das pessoas acham que só tem duas maneiras de comprar a casa própria. No Brasil, tem um jeito rápido, mas que você paga quase duas casas, que é o financiamento. Ele te traz dinheiro rápido e permite que você entre no seu imóvel imediatamente e sair do seu aluguel. Mas você vai ter que vender o seu rim para o banco no financiamento de 35 anos ou mais e vai acabar pagando 2 imóveis no final das contas. E o jeito demorado, que é juntar o dinheiro para comprar na poupança. Nesse jeito, você acaba tendo que juntar moedinhas a vida toda para que um dia, quem sabe, comprar a sua casa própria. Comprar uma casa é o desejo de todos os brasileiros e eu entendo você. Morar de aluguel é uma das piores coisas que existem. Dá aquela sensação que você está enriquecendo outra pessoa, para chegar depois de muitos anos e você não ter nada no seu nome. Como que você fala para uma pessoa que passou dificuldades a vida toda que ela não vai poder ter a casa própria? Isso dói muito no coração. Mas eu quero convidar você para conhecer uma outra maneira que é mais rápida que juntar o dinheiro e muito mais barata que o financiamento, que é algo que já está sendo usada por uma a cada 4 pessoas que compram casas hoje no Brasil. Nesse vídeo eu vou te mostrar como pessoas reais estão conquistando seus imóveis de maneiras parceladas e do jeito mais barato existente no Brasil hoje. E isso não nasceu ontem. Essas pessoas usam algo que já existe há mais de 50 anos, mas de uma forma que você provavelmente nunca viu. Você não precisa ter o dinheiro à vista e nem se enforcar em um dos financiamentos. Na verdade, usando essa forma que famílias simples usam para conquistar o seu primeiro imóvel, 90% mais barato que um financiamento no banco. Eu sou conhecida como a maior especialista do Brasil. Nesse método, eu posto casos de pessoas reais, como o Roberto, e outras centenas de pessoas no Instagram. E tudo público e todo mundo pode ver. Aliás, essa oportunidade é também para quem já possui um imóvel, pois você pode usar ele para aumentar o seu patrimônio imobiliário e com isso gerar uma renda mensal garantida todos os meses para o resto da sua vida. E tudo que eu falo, você pode usar de forma 100% segura e dentro da lei brasileira. Ele é tão poderoso que pode mudar completamente a forma de você ver os investimentos imobiliários. Muitas pessoas que desistiram de fazer financiamentos após ver que pagariam mais de 2 casas para o banco e fizeram este método. Hoje pagam uma mensalidade de R$2.000 por mês em uma casa com banheira de hidromassagem, ar-condicionado e móveis planejados. E isso deu certo porque esse método te dá o dinheiro para pagar à vista. E com isso, o vendedor da casa deu um desconto muito grande para ela na hora da compra. Porque você sabe, né? No Brasil, se você paga à vista, você sempre ganha desconto. E é o contrário do financiamento, que você paga 20 a 35 anos. Nessa modalidade, você paga tudo em pouco mais de 7 anos. E parece até meio mentira, né? Quando eu falo uma coisa dessas. Chega a ser inacreditável. Uma dívida que você gastaria 20 a 35 anos, pagar ela em menos de 7 anos e com uma parcela menor. Mas realmente é isso tudo que funciona. E tudo isso acontece porque os financiamentos no Brasil são um absurdo. E com eles, estão concentrados em apenas 6 bancos. Eles acabam fazendo a festa, porque não tem concorrência para eles. E quem paga o pato no final das contas somos eu e você. Aliás, eu não sei se você sabe, mas os juros no Brasil é um dos maiores do mundo. E você, além de pagar caro, tem que comprovar um monte de documentos. É, eu sei. Aqui tudo é mais difícil e a gente acaba enforcando e tendo que pagar aluguel a vida toda. E isso funciona até mesmo para aquelas pessoas que não conseguem guardar dinheiro para nada. Não sei se você é assim, mas se você não tiver algo definido para você pagar todo mês,
você acaba gastando dinheiro com outras coisas. E no final, acaba ficando sem construir nada. Eu vou te explicar como funciona esse método e por que ele funciona tão bem. Porque você acha que muitas empresas já têm muito dinheiro, dão lucro todos os meses e acabam indo para as bolsas de valores? A resposta é que elas vão para captar dinheiro de outras pessoas e pegar esse dinheiro para investir ainda mais em seus negócios, fazendo seus lucros aumentarem ainda mais e mais rápido. É exatamente o que os empresários mais ricos e bem-sucedidos do Brasil fazem. Eles usam o dinheiro de outras pessoas para fazer os seus negócios e ganharem cada vez mais e mais e mais. Você sabia que as pessoas mais ricas do Brasil não usam o seu próprio dinheiro para construir seus patrimônios? Muitos homens famosos, como Ronaldo Fenômeno, Flávio Augusto, Carlos Semenzato, todos esses utilizam uma estratégia que é chamada de alavancagem. Ela é basicamente junta dinheiro de muitas pessoas e faz o investimento de forma que todos ganham com ela. No caso desses empresários, eles juntam dinheiro de muitas pessoas e que viabilizou a abertura de centenas de lojas e franquias. Hoje em dia, tanto as pessoas que investem quanto os empresários famosos, eles estão ganhando muito dinheiro com isso. E o princípio do método que eu uso é exatamente o mesmo. Fazendo ele do jeito certo, com as ferramentas certas e na hora certa, de maneira segura e autorizada pelo Banco Central do Brasil. Mas você pode falar assim: Carol, eles são famosos e por isso todo mundo quer fazer isso com eles. Como eu, que sou uma pessoa comum, poderia fazer algo do tipo? E aí que tá a diferença. A estratégia de alavancagem serve também para você fazer isso em sua vida. A maioria das pessoas acaba ignorando isso e por isso se afundam tanto pagando financiamentos caros. E a culpa nem é sua, porque a mídia ela acaba não divulgando outras formas de alavancar o seu sonho. Afinal de contas, quem paga a mídia é justamente os bancos, quem fica patrocinando comerciais milionários na TV e na internet. Eu quero é que você entenda o tamanho dessa oportunidade, que a maioria das pessoas ignoram, mas que os verdadeiros ricos do Brasil fazem dia após dia, faça chuva ou faça sol. Eu sempre gostei de ler livros de pessoas bem-sucedidas, e um dos livros mais famosos do mundo, de Napoleão Hill, fala que não devemos ter medo das novas ideias. Elas podem significar a diferença entre o triunfo e o fracasso. E por isso que eu aprendi que quando alguém tem uma boa oportunidade, eu sempre escuto com os ouvidos bem atentos, pois pode representar uma grande mudança de vida. Então agora chegou a sua vez de escutar com atenção. Imagina que você mora em um condomínio e lá tem 10 crianças. Todas as crianças querem comprar um skate novo, que custa R$200, mas nenhuma delas tem R$200 para comprar de uma vez. Só que todas elas recebem R$20 de mesada por mês. Se todas elas forem juntar o dinheiro para comprar, elas vão demorar 10 meses para comprar o skate. E durante esses 10 meses, todas elas vão ficar sem o brinquedo. Muitas iriam passar o dia das crianças e o Natal sem o skate. E como nem todo mundo tem disciplina para juntar o dinheiro, a maioria iria desistir de esperar e iria ficar sem o skate. E só quem conseguisse juntar o dinheiro no final dos 10 meses teria o skate. Mas se você desse uma grande ideia para elas, e se todo mundo juntasse o dinheiro de todas as mesadas todos os meses? E aí? Elas fariam um sorteio entre elas. E a cada mês, uma criança poderia comprar um skate novo. Se isso acontecesse todo mês, teria o valor de um skate novo para comprar. E a cada mês, uma das crianças ganharia um skate novo. Uma criança com apenas uma mesada já teria o seu skate. No segundo mês, outra criança já teria o skate e assim por diante. E no final, todas teriam o skate e nesse meio tempo, muitas delas já estariam usando ele para brincar. E olha, no consórcio é a mesma coisa. Mesmo você tendo investido pouco dinheiro, tendo pago poucas parcelas, 1, 2 ou 3,
todo mês eu posso ser o contemplado e pagar o valor para comprar o imóvel antes. E é por isso que o consórcio chega a ser 90% mais barato que o financiamento, pois é juntando o dinheiro de todo mundo que são pagas as casas. E você acaba não tendo que pegar dinheiro com os bancos, mas sim se juntar com outras pessoas. E é por isso que não tem juros. E ainda existe alguns segredos que eu descobri sobre como acelerar as contemplações, dando lances de maneira certeira. E aí, ao invés de esperar o sorteio, você pode ser contemplado quando você fizer o lance. Eu sei que parece difícil de entender, né? Mas eu vou te contar uma história que eu acho que vale a pena você saber. Eu sempre corri muito atrás do que eu queria. Com 15 anos, eu era manicure num salão de beleza em um dos bairros mais caros da minha cidade. Eu pegava um ônibus lotado por quase 1h30 para trabalhar, todos os dias. E apesar de muito nova, eu já recebia muito bem, já que as minhas clientes eram todas mulheres muito ricas naquele bairro. E como toda mulher que trabalhava em um salão, eu conversava muito com aquelas clientes. E o engraçado é que todas elas falavam que faziam uma coisa para comprar carro e casas, que era um tal de consórcio. Eu não sabia muito bem o que era aquilo, mas sabia que a maioria delas faziam e alguma delas até trabalhavam com isso. Quando eu estava completando meus 18 anos, uma dessas mulheres, que inclusive me adorava, me disse que eu falava muito bem e que era para eu ir trabalhar como consultora de investimentos, que eu ia me dar muito bem e acabar ganhando mais dinheiro. Como eu sempre quis me destacar, eu decidi ir procurar saber sobre esses investimentos e sobre os consórcios. Procurei muito e acabei sendo chamada para uma entrevista. E eu estava tão empolgada e com tanta certeza que tudo daria certo, porque afinal de contas eu ganharia mais e ainda poderia trabalhar mais perto de casa, que eu acabei pedindo conta do salão que eu trabalhava antes mesmo de saber se eu já tinha sido aprovada. Mas você não sabe da maior. Eu fui para a entrevista e não fui aprovada. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Até então, eu estava louca para trabalhar lá e fui reprovada. Fui embora chorando no ônibus, mas eu chorava tanto, mas tanto, até que um cara viu meu desespero e me perguntou o que estava acontecendo. Eu contei para ele o que tinha acontecido e, para minha sorte, ele trabalhava em uma empresa de consórcio e disse que podia me apresentar a seu chefe. E quem sabe eu consegui uma vaga lá. No outro dia eu já estava na porta logo no primeiro horário. Mas acabou que o chefe dele estava sem tempo e disse para eu voltar depois. Eu não ia voltar para casa com não. E acabei correndo atrás dele. Peguei ele logo na saída e disse que ele precisava muito falar comigo porque eu seria uma ótima vendedora. De tanto eu insistir, ele decidiu me contratar na hora. Mas aí que tava. Eu teria que vender consórcios. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha a mínima ideia de como funcionava. E aí que começou a minha jornada. E como eu já conhecia as mulheres ricas do Belvedere, perguntei tudo para elas, porque ela e seus maridos sempre compravam consórcios. E por conta de saber falar, porque o consórcio era um bom investimento financeiro, eu acabei sendo a melhor vendedora de consórcio por vários anos consecutivos. Eu ganhei centenas de prêmios de melhor vendedora do ano. E olha que antes de saber de tudo que eu sei, eu achava que o consórcio era um bom investimento, que não tinha juros e tudo mais, mas que demorava muito. Mas isso era apenas uma crença errada que eu tinha. Eu só pensava isso porque eu não sabia como as coisas funcionavam de fato. E tudo porque eu não sabia direito. Ajudei centenas de pessoas a conquistarem casas, carros através desse método. E por conta de ter passado tanto tempo trabalhando com isso, eu descobri alguns macetes e estratégias que faziam pessoas comuns terem condições exclusivas dentro do consórcio. Eu descobri coisas que 99% das pessoas não imaginam nem que existe. E eu vou te explicar com mais detalhes
que estratégias são essas? A primeira estratégia que você precisa saber é sobre os lances. Essa é a única forma de você antecipar a sua contemplação, sem precisar de sorteio e sem demora. Você precisa basicamente pagar um percentual do valor da sua carta de crédito e você vai competir contra outras pessoas que também estão no seu grupo para ver quem vai dar os maiores lances. As pessoas que der os maiores lances são as contempladas do mês. Mas é claro, se você pegou um consórcio de 300 mil reais e vai ofertar 30% do valor, você vai ter que pagar 90 mil reais para ser contemplado. Essa pode ser a sua realidade. Talvez você já tenha juntado um dinheiro ou vai vender um carro ou outro bem que você tem. Mas é aí que mora o segredo, que poucas pessoas sabem. Como eu faço isso todos os meses, eu sei exatamente quais são os grupos que têm a menor competição na hora de ofertar os lances. Existem milhares de grupos de consórcio no Brasil. Alguns, os lances são muito baixos e outros, os lances já são muito altos. E é por isso que hoje o meu trabalho é analisar grupo por grupo, histórico de lances todos os dias. Tudo para conseguir os melhores grupos para os meus clientes e assim fazer eles serem contemplados em tempo recorde. A maioria das pessoas que trabalham com isso não tem nem a ideia de como isso funciona. Eles ficam mais preocupados em te vender o consórcio do que entregar um bom consórcio para você. E é por isso que eu sou reconhecida como uma das melhores vendedoras de consórcio do Brasil, pois eu entrego algo que ninguém entrega. E é por isso que toda semana tem novas pessoas que foram contempladas utilizando as minhas estratégias. Eu já explicava tudo isso nas empresas que eu trabalhava, mas tinha uma coisa que sempre me incomodou e que eu tenho certeza que ninguém vai te contar sobre isso. E esse é justamente o segundo macete sobre os consórcios para você alavancar o seu investimento. Nem sempre as empresas de consórcio são perfeitas para você. Existem muitas empresas de consórcio no Brasil, mas é muitas mesmo. Como todo mundo estava vendo que o consórcio é um bom investimento, surgiram dezenas de empresas oferecendo isso. Porém, eu até então sempre trabalhava para uma dessas empresas. Ela era muito boa, inclusive, mas ela não atendia às necessidades de todos os clientes. E acabava que eu tinha que indicar ela para outras pessoas, mesmo ela não sendo a melhor opção para o caso do meu cliente. Tem muita gente que quer comprar casas baratas. Aí nesse caso, a melhor empresa não seria a minha, seria a empresa X. Muita gente queria comprar casas para fazer investimentos. E nesse caso, a contemplação seria mais fácil na empresa Y. Já outras pessoas queriam ser sorteadas. E aí, a melhor empresa seria que teria grupos menores. Então, o mais certo seria a empresa Z. E isso era foda, sabe? Eu ficava preso em uma empresa e não podia atender a necessidade dos meus clientes. E por isso, eu acabava indicando algo que era muito bom, mas que podia ser o melhor. Por acabar me destacando muito e ter os maiores números de vendas, todas as empresas de consórcio iam atrás de mim para que eu pudesse trabalhar com elas. Mas a empresa que eu trabalhava não ia gostar nem um pouco. E foi aí que tudo mudou. Eu decidi que eu não seria mais a funcionária de nenhuma dessas empresas, mas que eu representaria elas quando fosse bom para os meus clientes. E por isso eu decidi abrir a minha própria empresa de consultoria em consórcios. Hoje em dia eu trabalho com todas as empresas de consórcio no Brasil e com base no que o cliente quer, eu posso indicar a melhor empresa para cada caso. Se você quer ser contemplado mais rápido, eu posso te mostrar o caminho mais certeiro. Se você quer ser sorteado mais rápido, eu analiso o seu caso e te mostro a melhor opção. Agora eu fico livre para me dedicar 100% a ajudar você. E como eu te falei, são muitas
empresas de consórcio e a concorrência entre elas beneficia apenas você. Agora eu posso te ajudar a conseguir a sua casa própria, construir patrimônio e realizar os seus sonhos, assim como eu já fiz com umas centenas de pessoas comuns todos os dias. Pessoas como você e eu que não têm o dinheiro à vista e sem ter que pagar os juros absurdos do financiamento. Hoje em dia eu faço apenas isso. Ajudo você a escolher a melhor opção e ser contemplado o mais rápido possível. Agora você tem duas opções. A primeira é, e na minha opinião a pior delas, é que de financiar o seu imóvel e acabar pagando 2 a 3 imóveis para o banco. Essa definitivamente é a pior delas e a opção que os ricos nunca escolhem. E a segunda é me deixar te pegar pelas mãos e te mostrar o melhor caminho para o seu enriquecimento financeiro, usando o consórcio como meio para atingir os seus objetivos e comprar o seu imóvel com até 90% mais barato que comprando no financiamento. E já fiz isso com milhares de pessoas e posso fazer isso por você também. Pessoas comuns, muitas que inclusive acreditavam que o consórcio demorava muito, mas depois que estava com a chave da casa em suas mãos, logo nos primeiros meses descobriram que isso não se passa de um mito, que muitas pessoas pobres acabam passando para frente simplesmente por não conhecer como tudo funciona. O que demora mesmo é passar 35 anos pagando um financiamento e acabar pagando 2 ou 3 casas para o banco. Ou pior ainda, ficar sem fazer nada e viver a vida pagando aluguel e enriquecendo outras pessoas. Hoje em dia, todo mundo já sabe que o consórcio é a maneira mais barata de conquistar um imóvel, mas que a maioria não sabe que também é um atalho para construir patrimônios e multiplicar os seus investimentos. Porque você pode fazer esse processo quantas vezes você quiser e ter 1, 2, 3 imóveis e viver com a renda de aluguel. Pagar todos os meses para o resto da sua vida, sem pagar juros e sem precisar arriscar o seu dinheiro na bolsa de valores. E tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo e me chamar agora mesmo no WhatsApp. Eu e minha equipe vamos te responder e te ajudar a alcançar os seus sonhos. Clique no botão abaixo e nós marcamos uma reunião para discutir e tirar as suas dúvidas. Te espero lá! Como conquistar a sua casa própria sem ter o dinheiro à vista e sem se enforcar em financiamento, utilizando o efeito alavanca, comprar imóvel mais barato, gerar renda extra, quitar financiamentos. Mais de 5.383 pessoas em 194 cidades no Brasil já conseguiram com o efeito alavanca. Compre o seu primeiro imóvel sem cair no financiamento, de forma parcelada e sem juros. Utilizar o efeito alavanca para quitar o financiamento imobiliário no banco e economizar um bom dinheiro. Adquirir imóveis para alugar e assim construir um patrimônio imobiliário, gerando uma renda vitalícia. Investir sem risco para dobrar ou até triplicar o seu capital em pouco tempo.